Era uma vez, em um pequeno país chamado Israel, uma bezerra muito especial nasceu. Essa bezerra era vermelha, uma cor que a tornava muito importante para um antigo ritual de purificação. Segundo antigas profecias, seu nascimento era um sinal de que o fim dos tempos estava se aproximando. Muitas pessoas acreditavam que, com essa bezerra vermelha, logo seria possível construir o terceiro templo, um lugar sagrado que teria um grande papel nos acontecimentos futuros. Alguns diziam que quando esse templo fosse erguido, um líder misterioso conhecido como o Anticristo apareceria. Nesse vídeo, vou contar um segredo que poucas pessoas conhecem sobre essas bezerras vermelhas. Vou explicar de um jeito bem simples porque elas são tão especiais e importantes. Você vai ficar surpreso ao saber quantos judeus já avançaram na criação e reprodução dessas bezerras, que precisam ser perfeitas, de acordo com as antigas leis de Moisés. Algumas pessoas até acreditam que essas bezerras podem causar um grande conflito entre judeus e árabes, possivelmente levando a uma guerra mundial. Mas será mesmo que uma simples vaca pode ser o motivo para o início da Terceira Guerra Mundial? Vamos descobrir juntos. Mas antes, quero pedir um favor. Inscreva-se no meu canal. É simples, rápido e gratuito. Basta clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho para receber notificações. Assim, poderei te ajudar a entender a Bíblia de um jeito fácil e prático. Vamos começar a história. No capítulo 19 do livro de Números, no Antigo Testamento, Deus deu a Moisés orientações sobre um ritual de purificação para pessoas consideradas impuras, para que elas pudessem voltar a fazer parte da comunidade. Para esse ritual, era necessário usar uma novilha totalmente vermelha. Essa vaca não podia ter dado à luz a nenhum bezerro, nem ter feito qualquer tipo de trabalho, como puxar um arado. Diferente dos outros animais, essa vaca deveria ser sacrificada pelo sacerdote fora do tabernáculo. Depois, um outro homem vinha e queimava o animal por inteiro. O sacerdote que fazia o sacrifício e o homem que queimava a novilha precisavam se lavar e ficavam impuros até o final do dia. Então, um terceiro homem coletava as cinzas da novilha e as guardava em um lugar limpo, fora do acampamento, também precisando se lavar depois. Essas cinzas eram misturadas com água, chamada de água da purificação. Essa água era usada para purificar pessoas que tivessem tocado em cadáveres ou estado em tendas onde alguém morreu. Se não passassem por essa purificação, elas eram excluídas da comunidade. Esse ritual não é realizado há milhares de anos, porque o tabernáculo e o templo de Jerusalém, onde os rituais aconteciam, não existem mais. O templo de Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo. No entanto, os judeus querem reconstruir o templo, pois acreditam que o Messias virá para se assentar nele. Eles já estão se preparando para que em breve esses rituais do Antigo Testamento voltem a ser realizados. Em 2018, o Instituto do Templo em Israel anunciou uma descoberta surpreendente. Após muita procura e milhões de dólares investidos, encontraram nos Estados Unidos a primeira bezerra completamente vermelha em 2000 anos. Com isso, estão prontos para iniciar a construção do terceiro templo de Jerusalém, o que, segundo eles, nos aproxima do cumprimento das profecias do fim dos tempos, incluindo a chegada do Anticristo e a volta de Jesus. No dia 16 de setembro de 2022, 5 novilhas vermelhas consideradas perfeitas foram transportadas de uma fazenda no Texas para Jerusalém. Elas estão sob os cuidados do Instituto do Templo, que espera ansiosamente pelo momento do sacrifício do primeiro animal, pois sem ele será impossível reerguer o tão aguardado terceiro templo de Jerusalém. Até hoje, o mundo conheceu apenas 2 templos judeus. O primeiro foi construído pelo rei Salomão, no Monte do Templo, e durou 390 anos, até ser destruído pelos babilônios, no ano 586 a.C. Depois do primeiro templo construído pelo rei Salomão e destruído pelos babilônios,
os judeus voltaram do cativeiro na Babilônia e ergueram um segundo templo no mesmo local. Esse segundo templo ficou de pé por 585 anos, até que os romanos o destruíram no ano 70 depois de Cristo. Agora, o terceiro templo está ligado a uma profecia sobre o fim dos tempos. A Bíblia diz que é nesse templo que o anticristo se assentará para governar o mundo, enganando e perseguindo os judeus. Mas antes de falarmos sobre o governo do anticristo, precisamos entender por que os judeus estão tão empolgados com a chegada das novilhas vermelhas em Israel. Desde os tempos de Moisés, os judeus acreditam que a presença de Deus estava ligada ao tabernáculo e depois ao templo. Com a destruição desses lugares, eles acreditam que Deus deixou de estar completamente ao lado deles e, por isso, ainda não enviou o Messias prometido nas Escrituras. Lembrando que os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Eles creem que Deus só enviará o Messias quando o templo for reconstruído e a aliança entre Deus e o povo for restabelecida. É importante saber que durante todo o período do Antigo Testamento, apenas 9 novilhas vermelhas perfeitas foram encontradas e sacrificadas para o ritual de purificação. Agora, o Instituto do Templo em Israel aguarda apenas um sinal verde para começar a construção do terceiro templo, que será idêntico ao Templo de Salomão e erguido no mesmo lugar. Os arquitetos já entregaram as plantas, os móveis e utensílios estão prontos, e as pessoas que servirão no templo já foram selecionadas. Todas são da linhagem de Arão, irmão de Moisés e primeiro sumo sacerdote do templo original. Essas pessoas já estão participando de ensaios para a cerimônia de inauguração do templo, onde farão o primeiro sacrifício de purificação com as cinzas da primeira novilha vermelha. No entanto, algumas questões ainda precisam ser resolvidas. O terceiro templo será construído em um lugar sagrado para judeus, cristãos e muçulmanos, um dos locais mais disputados do mundo. Ali estão a Mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, construídos no século VI, entre as mais antigas estruturas do mundo muçulmano. Embora Israel tenha retomado o controle da Cidade Velha de Jerusalém e do Monte do Templo na Guerra dos 6 Dias em 1967, o monte permanece sob custódia da Jordânia, devido a um tratado de paz assinado na época. Os judeus israelenses podem entrar no local, mas não realizar cerimônias religiosas. Portanto, para que o terceiro templo seja construído, judeus e muçulmanos precisariam chegar a um acordo. Especialistas em conflitos históricos entre esses dois povos acreditam que a crise pode se agravar ainda mais, talvez até desencadeando uma grande guerra por causa daquele território. Os árabes já sabem da existência das 5 novilhas vermelhas em Jerusalém e estão se preparando para defender seu território de um possível ataque de Israel. Além do orgulho nacional, a teologia islâmica acredita que uma figura chamada Dajjal, semelhante ao anticristo da Bíblia, virá para desviar as pessoas do caminho verdadeiro. Ele é descrito como um grande enganador que realizará milagres para enganar as pessoas. Segundo os ensinamentos islâmicos, Dajjal percorrerá a terra enganando muitos e poderá surgir exatamente no terceiro templo que os judeus planejam construir. No Islã, o surgimento de Dajjal é um dos principais sinais do fim dos tempos, e ele será derrotado pelo Mahdi, o Messias islâmico, e por Jesus Cristo, que na visão islâmica é um grande profeta. Apesar dessas teorias sobre a novilha vermelha causarem uma grande guerra entre judeus e árabes, eu não acredito que isso vá acontecer. É mais provável que o anticristo aproveite o momento para firmar um acordo de paz entre os dois povos, permitindo a construção do terceiro templo. Com seu poder de convencimento, ele conseguirá fazer com que as 3 maiores religiões do planeta assinem um grande tratado de paz, permitindo finalmente a construção do templo em Jerusalém. Esse será o sinal para que os judeus acreditem que aquele homem é o Messias que tanto esperavam, pois rejeitaram Jesus por não aceitarem que o Salvador fosse uma figura humana comum. Acredita-se que, após a permissão para a construção,
O templo estará pronto em apenas 1 ano. Será desse local sagrado que o Anticristo governará o mundo. A Bíblia diz que durante os primeiros 3 anos e meio, o acordo de paz entre as nações será mantido e a terra viverá em harmonia. A maioria das pessoas amará e se curvará diante do grande líder mundial. Mas no final desse período, ele quebrará o acordo, cometendo o que a Bíblia chama de sacrilégio terrível, dando início ao pior período da grande tribulação. Nesse momento, a ira de Deus começará a ser derramada sobre a terra e os judeus perceberão que o Messias que tanto aguardavam já veio ao mundo há 2000 anos, mas foi rejeitado por eles. O profeta Zacarias falou sobre esse momento. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e súplica. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de assistir também esse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Clique nele para continuar assistindo mais ensinamentos edificantes e abençoados como esse. Te espero lá, irmãos e irmãs. Vamos juntos nessa jornada, rumo à luz da palavra.